a novo tutorial de vídeo e hoje vamos aprender a jogar Holmes, Sherlock and Mycroft, um jogo exclusivo para 2 jogadores, desenhado por Diego Ibanhas e com ilustrações de Pedro Soto. É uma caixa pequenina, mas aqui dentro está um jogo surpreendente. Dentro da caixa de Holmes, estes são os componentes que encontramos. Assim temos o manual do jogo, o tabuleiro, as cartas de personagem com 3 delas residentes, os marcadores de ação, um para cada jogador, os marcadores de investigação e o baralho de pistas. No baralho de pistas encontramos todas estas cartas, sendo que o 3 há 3 vezes, o 7 há 7 vezes, o 9 há 9 vezes. Há também o Joker, que pode ser associado às coleções de cada jogador, consoante o tipo de cartas, mas no máximo um por cada coleção. E temos ainda 5 fragmentos de mapa. Se alguém conseguir os 5, ótimo, são 10 pontos. Mas se a pessoa chegar ao fim e só tiver um, dá 1 ponto negativo. Portanto, é preciso decidir se vão querer mapas ou não. Além disso, 3 cartas opcionais, uma delas o Sherlock and Mycroft, que vai circular entre os jogadores e permite a reserva de algumas cartas, e 2 personagens, digamos, um pouco mais obscuras, com efeitos um pouco maléficos. Preparar uma partida de Holmes é muito simples. Então temos as 3 cartas residentes, que têm sempre aqui o seu espacinho com o próprio nome da personagem. Portanto, estas 3 jogam qualquer partida para assegurar o seu bom funcionamento. E depois baralhamos as restantes personagens e tiramos 2 para começar o dia 1. A rainha disse que queria o caso solucionado no máximo em 1 semana. Portanto, o nosso jogo vai durar 7 dias. No primeiro dia há 2 personagens que vão entrar. Neste caso entrou a Wiggins e também o Inspector Gregson. E é com estas 5 personagens que vamos começar a jogar. Quando termina um dia, entra uma nova personagem e, portanto, em cada um dos outros dias só vai entrar uma nova personagem. A cada vez que o jogador for jogar, o jogador tem 3 marcadores de ação e os turnos andam cá e lá, chamemos-lhe assim. Portanto, se agora joga o azul, a seguir joga o laranja, mas no dia 2 já começará primeiro o laranja a jogar e depois o azul. Ora, temos aqui as nossas lupas. Estas lupas são marcadores de investigação e cada jogador começa com 5. Há depois uma pilha com mais marcadores de investigação, mas atenção, aquele número é finito. Além disso, temos as nossas cartas de pista, são todas baralhadas, incluindo os jokers e os pedaços de mapa, e estão sempre 4 cartas visíveis. Quando o jogador tira cartas, ele não as substitui de imediato, apenas substitui no final do seu turno. Mas por agora, vamos ver o que é que um jogador pode fazer quando é a sua vez. Bem, imaginando que nós somos o jogador azul e vamos jogar, aquilo que nós podemos fazer é pegar num dos nossos marcadores de ação e escolher uma destas personagens e fazer o seu efeito. Para sabermos quais são os efeitos que temos por onde escolher, nada melhor do que as conhecer. Vamos conhecer estas 5 que saíram no nosso jogo inicial, sendo que 3 delas são permanentes. Então temos o Watson, que mediante o pagamento de um marcador de investigação permite-nos escolher uma carta e colocá-la na nossa frente. Os jogadores têm sempre noção das cartas que são apanhadas quando elas estão a branco. Há algumas cartas que, mediante as personagens, vão ser apanhadas e mantidas ocultas e apenas reveladas no final do jogo, mas com o Dr. Watson não é esse o caso. Vamos continuar e com a Mrs. Hudson nós podemos ver que quem colocar aqui o seu marcador de ação vai buscar 3 marcadores de investigação aqui à pilha disponível. Portanto, são sempre 3 com a Mrs. Hudson. Além disso, temos também o Inspector Lestrade, que mediante o pagamento de 3 lupas, permite ir escolher 2 cartas de pista e adicioná-las à nossa coleção. Portanto, tivemos aqui um custo de oportunidade de preço, portanto, custa 1, dá 1, mas custa 3, dá 2. Isto pode ser vantajoso, depende da estratégia aplicada por cada jogador. Vamos agora conhecer as 2 cartas que saíram para esta nossa partida e, portanto, temos a Wiggins e, portanto, quem colocar aqui o marcador de ação vai buscar 5 lupas. É bem mais vantajosa do que a Mrs. Hudson. Mas atenção, estas cartas podem sair noutras posições e o baralho não é exaustivamente gasto. Portanto, há personagens, exceptuando as tais 3, que poderão nunca sair durante o nosso jogo. Vamos conhecer
a última das nossas personagens de agora, que é o Inspector Gregson. E ele permite, mediante o pagamento de 2 lupas, ir buscar uma carta, mas mediante o pagamento de 4, ele dá 2, e mediante o pagamento de 6, ele dá 3. Vamos imaginar então que é o primeiro turno e este jogador quer vir aqui. Ele vem à pilha de marcadores de investigação, retira 5 e adiciona à sua coleção. O seu adversário é agora a sua vez de jogar. Ele pode continuar a escolher qualquer uma das 5 personagens, mas ele opta por vir aqui ao Inspector Lestrade, paga 3 dos seus marcadores e pode colher então 2 cartas. Vejamos que ter vindo aqui foi mais vantajoso do que aqui, porque aqui, por 2 cartas, ele teria que pagar 4 marcadores de investigação. O jogador quer apanhar estes 2 6, o que é ótimo. Apanhar números iguais é sempre bom. Variedade também não é mau, mas mais à frente já vamos ver qual é o objetivo. Ora, agora entra um pedaço de mapa e um número 9. Relembro que estes números nas cartas é a quantidade de vezes que elas surgem no nosso baralho. Agora volta a ser a vez do jogador azul. E o jogador azul, agora que tem tantas lupas, opta por vir aqui e ele paga 6 marcadores, portanto entrega-os à provisão e vai escolher 3 cartas. Ele arrisca, como garantidamente ainda ninguém tem mapa, ele arrisca e ele tira uma carta de mapa. Neste momento ela não está a ser nada proveitosa. Ele vai também buscar um 9 e vai buscar um 8. E ele, portanto, apanhou 3 cartas. Agora entram 3 novas cartas. Cá está um 6. Cá está um 5. Cá está outro 6. Ok, joga ao jogador laranja. Ele só tem 2 lupas. Portanto, ele vai optar por ir também aqui à ajuda da Wiggins. Leva 5 marcadores de investigação. Joga ao jogador azul para terminar o seu turno. Ele até tem aqui algumas lupas, mas ele agora decide vir apenas aqui, entregar uma e escolher uma carta. Qual é a carta que ele vai escolher? Bem, há aqui uma certa disputa, mas nós sabemos que 6 há 6 e tal, e há algum que dá o reforço, mas também não convém deixar que o nosso adversário consiga apanhar todas as cartas de um certo número. Porquê? Porque o objetivo do jogo é acabar com mais pontos do que o nosso adversário, e os pontos neste jogo são simplíssimos de fazer. Quem tem mais 9 vai pontuar 9 pontos, menos a quantidade de 9 que o adversário apanhou. Quem tem mais 8, a mesma coisa. Quem tem mais 7, a mesma coisa. Assim por aí fora, até ao 3. O 2 e o 1 não existem, portanto o número mais baixo é o 3, que tem 3 cartas. Mas há uma regra excepcional que diz que se um jogador apanhar todas as cartas que existem de determinado número, esse jogador vai ter um benefício extra de 3 pontos. Não importa qual for o número da carta. Portanto, se o meu adversário apanhar todos os 6, ele vai fazer 9 pontos. Para que isso não aconteça, eu posso simplesmente agora apanhar este 6. Não só entrei na disputa, como, seja como for, se ele se mantiver aqui, há alguma hipótese recorrendo a algumas personagens disto dar um twist, mas se ele se mantiver aqui, o bónus já não leva e descontará sempre pelo menos um ponto aos 6 que ele pode somar. Ora, o jogador azul, neste caso nós, já não tinha nada a fazer, vai jogar o jogador laranja, e o jogador laranja, como tem ali 2 6 e acredita que com algumas habilidades futuras este ainda pode ser dele, põe o que se chama a carne toda no assador, paga 6 marcadores e vem retirar 3 cartas. Que 3 cartas é que ele quer? Ele vai querer os 2 6, vamos imaginar, e vai querer um 7. Retiradas 3 cartas, vão sempre entrar 3 cartas na nossa montra. Estas cartas de pista que aqui estão. E agora terminou o turno. E este é o momento certo para vermos o que é que acontece na transição do turno. E atenção! O dia chegou ao fim e em OMS dura apenas 7 dias. Portanto, o que fizemos agora é feito 7 vezes e termina o jogo. O que é que acontece no final do dia? Bem, todos os nossos marcadores de ação estão exaustos. Portanto, eles vão todos deitar-se. Mas há ainda uma outra característica. Todas as cartas, excepto as 3 permanentes, que foram utilizadas no mesmo dia pelos 2 jogadores, vão estar exaustas. E, portanto, estas 2 cartas, no dia 2, não vão funcionar. E porquê? Porque ambos os jogadores a elas recorreram. Para entrarmos no dia 2, o que é que acontece? Nova carta, entrou o Toby, e o Toby proporciona tanto os marcadores de investigação
quanto o número de pilhas diferentes que o jogador já iniciou. Isto é dizer, se o jogador laranja recorrer aos serviços do Toby, ele só vai buscar 2 lupas, porque ele só tem 2 filas abertas. Ao invés, o jogador azul, como já tem 4 filas abertas, já vai buscar 4 lupas. Não é tão vantajoso, mas neste momento, lembrem-se, a carta que dava 5 já está exausta. No dia 3, ela volta a estar disponível. Ora, agora o jogo troca, portanto será o jogador laranja a jogar primeiro, e vamos ver o que é que acontece. Depois simulamos os outros dias, explicamos as personagens, fazemos as contas e já estarão prontos para jogar uma partida de Holmes, Sherlock and Mycroft. Então, no início do dia 2, joga o outro jogador, mas agora há aqui uma característica importantíssima. Não pode haver movimentação de jogadores para sítios onde eles já estejam. Portanto, o jogador laranja não pode movimentar um dos seus marcadores de ação para esta carta porque tem lá um. A solução que ele tem para fazer isto é jogar estrategicamente e primeiro tirar daqui para depois poder ir lá com o outro. Vamos ver como é que isto se faz. Portanto, ele primeiro pode recorrer aqui aos serviços da Sra. Watson e apanha 3 marcadores de investigação. Este já não joga mais, já está de pé. Agora vai jogar o jogador azul. O jogador azul opta pela mesma coisa, portanto ele vai sair aqui do Watson e vai buscar também ele 3 marcadores de investigação. Joga o jogador laranja. O jogador laranja vem ao Lestrade e paga 3 marcadores para retirar 2 cartas. E se calhar aqui agora o ótimo é começar também já uma boa coleção de 5. Joga o jogador azul retira um marcador, tanto faz de um como do outro, vem ao Toby. Perdão, aqui ainda entravam primeiro 2 cartas de pista. Ele foi então ao Toby, tem 4 filas, vai retirar 4 marcadores de investigação. Já cá estão os nossos marcadores de investigação. Joga ao jogador laranja uma última vez, ainda tem aqui 2 escolhas possíveis. Aqui ganha 3 lupas, aqui paga, mas é uma excelente oportunidade para ele pagar a única lupa que tem. É certo que vai entrar desprovido de marcadores de investigação no dia 3, mas ele poderá apanhar este 5, que pelo menos deixa muito, mas mesmo muito bem encaminhada a maioria para as cartas de valor número 5. Para terminarmos, joga ainda o jogador azul. Ele pode pagar 3 ou pagar uma, com tantos marcadores de investigação. Ele vem aqui, primeiro até teve direito a ver a carta, pagou 3 marcadores de investigação e agora ele vai ali e escolhe 2. Ele vai optar pelo 4, porque o Toby vai estar disponível a seguir e ele já tem 5 filas abertas. E agora, sem hipótese de escolha, entre 8, 8 ou 8, qual será o 8 que ele vai escolher? Olha, entra um outro 8 e um Joker. O Joker, atenção, ele pode ser associado no momento em que é recolhido a um dos conjuntos já existentes, excepto fragmento de mapa. Também pode ser deixado à parte. O problema é que se ele for deixado à parte e no final do jogo não tiver sido associado a nenhum novo conjunto, porque ele já não poderia ser associado aos conjuntos presentes. Por exemplo, se nós, porventura, durante o jogo apanhássemos aquele Joker, poderíamos a seguir adicionar uma carta número 3, porque é uma fila que ainda não temos, mas se não for, há uma penalização no final do jogo, portanto é sempre um movimento um pouco arriscado aqui com o Joker. Ora, o que é que acontece agora no final deste dia 2? Todos os nossos marcadores de ação estão exaustos, isso já sabemos. Esta personagem não foi recorrida por ambos os jogadores, portanto ela continuará disponível. Estas duas voltam a estar disponíveis, mas vem uma quarta personagem. E esta quarta personagem é a Irene Adler. E a Irene Adler vai adicionar um novo poder ao nosso terceiro dia. E cá está as tais cartas que poderemos vir a ter ocultas durante o nosso jogo que falávamos há pouco. Então, a Irene vai pagar um número de marcadores de investigação igual à ampulheta, e a ampulheta é o número do dia em que estamos. Portanto, se estamos no dia 1, é 1. Se estamos no dia 3, que é o caso, é 3. E o que é que ela pode fazer? Pode ir ao jogo do adversário, retirar uma carta e mantém-na oculta à sua frente. Qual é a vantagem? Bem, longe dos olhos, longe do coração. Mas não é bem isso. É que, ao estar oculta, o jogador adversário não pode chegar lá a fazer exatamente a mesma ação para ir recuperar a mesma carta. Portanto, aquela carta fica como que cativada até ao final do jogo. Ora, como nenhuma das personagens está exausta, a partir de agora levantamos todos os nossos marcadores de ação, voltaria a ser a vez do jogador azul jogar e por aí diante, até que ao final do sétimo dia, todos os nossos marcadores de ação estejam
usados. Vamos agora conhecer as diferentes personagens que podem surgir no nosso Holmes, Sherlock and Mycroft. Além das que já estão na mesa e da Madame Zurina, temos também o Von Crumb. E o Von Crumb permite ao jogador que colocar um marcador de ação escolher uma das cartas para a sua coleção. Ao mesmo tempo, o seu adversário, se optar por pagar um marcador de investigação, pode retirar a do topo do baralho e adicionar Oculta à sua coleção. Isto pode ser uma boa jogada quando, neste caso, ele não tem nenhum marcador, porque ficamos com uma carta grátis, não tivemos que pagar ao Dr. Watson e o nosso adversário não consegue apanhar nada. Mas não disse nada. Ora, temos também o Shinwell, que permite descartar uma, duas ou três cartas da nossa montra de cartas de pista. Temos o Langdale, que permite pagar uma, duas ou três lupas, portanto marcadores de investigação, e pegar do topo do baralho uma, duas ou três cartas de pista e escolher uma delas. Portanto, se pagarmos só uma, temos que ficar com a que sai, mas se pagarmos três, tiramos três e escolhemos uma. As outras duas saem do jogo. Ora, temos também o Billy, que permite descartar uma carta e ele vai dar tantas lupas quanto o número da carta menos o dia em que estamos. Isto é dizer, imaginem que queríamos simplesmente deitar fora este 6, porque já fazia com que aquele jogador não conseguisse vir buscá-lo para ter a maioria, e portanto era menos um 6, menos 3, que é o dia em que estamos, e neste caso ganharíamos direito a 3 marcadores de investigação. Se fosse o 9, 9 menos 3, porque é o número do dia em que estamos, recebíamos 6 marcadores de investigação. E esse é o poder do nosso Billy. Para terminar, temos a Violet. E a Violet permite ao jogador, sem qualquer pagamento, portanto não envolve marcadores de investigação, trocar uma carta da sua coleção por uma carta da monstra. É uma troca direta, uma daquelas 4 por uma das cartas da coleção do jogador. Estas personagens são as que podem sair nos próximos dias. Já sabem que há sempre pelo menos uma que não entra, pelo menos porque podem adicionar as personagens que são facultativas, consoante a vontade que o jogador tem ou não. Feitas as contas, ao final do 7º dia, quem tiver mais pontos é o vencedor do nosso Holmes. No entanto, em caso de empate, se algum dos jogadores tiver mais marcadores de investigação ainda disponíveis, é declarado o vencedor. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Holmes, Sherlock and Mycroft. Um jogo para 2 jogadores com uma enorme profundidade estratégica. Esperamos que tenhas gostado deste tutorial. Se foi o caso, comenta, deixa o teu like, partilha este vídeo, subscreve o canal para não perderes os próximos tutoriais. Nós voltamos a ver-nos, mas até lá, boas gatanas para ti!